Bom dia, meus amados irmãos, graça e paz do Senhor seja com todos. Nesta manhã de hoje, quero render graças ao Senhor. Quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui, para louvar e bendizer o nome do Senhor. Nesta manhã de hoje, o Espírito Santo de Deus vem falar conosco. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, meu Deus. Louvado e agradecido seja o Senhor, Pai. Quero deixar algum versículo aqui que se encontra no livro de Lucas, capítulo 5, que vai falar sobre o chamado de Pedro. Você sabe qual é o seu chamado? Você já orou ao Senhor para pedir a Ele que te mostre, que abra as comportas do céu e que te direcione ao teu chamado? E aqui a palavra do Senhor diz assim, aleluia, eu vou ler a partir do versículo 4, que diz assim: e quando acabou de falar, disse a Simeão: fazei-te ao mar, até mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simeão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Aleluia. Então, fazendo assim, colheram uma tão grande quantidade de peixe que romperam-se-lhe as redes. Amém? Então, aqui nós vemos Pedro, um jovem, um homem, que era rebelde, e Pedro sabia por que a rebeldia dele. Pedro era um homem que era um pescador, e era um homem também que com certeza passava muitas dificuldades, como eu e você passa, Pedro, ele não achava justo a condição do judeu, daquele povo de Deus que vivia naquela época, e Pedro se revoltava com aquela situação, e como eu e você também nos revolta, se nós formos olhar, os homens de Deus aqui mencionados, os grandes homens de Deus, eram os menores, naquela época, eram os mais humilhados, eram aqueles que ninguém dava nada por eles, Pedro era um deles, daqueles ali que corria atrás, para pagar imposto. Pedro não aceitava aquela situação, como muitos de nós também não aceitamos nos dias de hoje, mas Deus achou graça em Pedro, de tal forma que chamou ele, como um grande propósito nessa terra, aleluia. E ali você vê aqui a palavra do Senhor falar, do chamado, aqui de Lucas 5, o contexto vai falar do chamado de Pedro. Muitas vezes aí você não vai entender o nosso chamado, porque o chamado ele é árduo, a gente passa muita peleja, mas como diz a palavra do Senhor, nós temos que ter bom ânimo, porque o Senhor já venceu por nós. E nós vamos ver aqui, mesmo na rebeldia, mesmo não aceitando a situação, Pedro passa ali a noite toda. Pedro entendia da pescaria muito bem. Todos nós conhecemos essa palavra. E Pedro ali, ele volta, de mãos vazias, de uma jornada, Só Deus sabe o que eles passaram naquele mar. A Bíblia não vai relatar tudo o que eles passaram ali, mas vai dizer que eles ficaram a noite toda no mar, no alto mar, ali em busca dos peixes, para a sobrevivência deles. Quantos de nós passamos anos e anos, em busca de algo, e nós ficamos muitas vezes entristecidos, porque nada nós não conseguimos, Ficamos ali, abandonamos, não é que abandonamos, mas a gente deixa a família da gente, vai para um outro estado, para um outro país. Quantas pessoas saem do seu país para ir para fora do país, e quando chega lá, passa anos e anos num sofrimento, na luta, e nada acontece, e volta de mão vazia, Mas com Pedro não foi assim. Pedro, ele passou a noite inteira ali no alto mar, com os seus irmãos e amigos de pescaria. E ali, quando ele volta, ele encontra Jesus, e Jesus diz para ele se lançar ao alto mar de novo, ou seja, para ele voltar. Pedro entendia muito bem, de pescagem, e ele não
Pedro não se revolta, não se rebela contra Jesus, contra o mestre, mas ele diz, mestre, né? Aí, então Jesus vai e fala com ele, para ele ir e lançar a rede ao mar. E Pedro ali obedece ao mestre, volta ali para o alto mar, lança a rede na direção a qual Jesus disse. Mas antes eu acho muito forte, porque Pedro, com certeza eles estavam cansados, né, daquela noite enfadada, né, na correria. E ali ele diz, o quê? Mestre, estando nós a noite toda no alto mar, nada pescamos, mas sobre tua palavra nós vamos lançar a rede. Muitas vezes nós temos que, né, mesmo achando que nós não temos fé, mesmo achando que a nossa fé é pequena, nós vamos ter que tomar uma atitude de fé e uma decisão e obedecer à voz de Deus, obedecer o que Deus está falando conosco, para que nós viemos nos levantar de uma forma extraordinária. A Bíblia vai dizer aqui que ele obedeceu quando ele disse sobre a tua palavra, porque a palavra de Jesus, ela tem poder, né? E se nós ministrarmos a palavra do Senhor em nossas vidas, trazer para a nossa vida com fé e com a certeza de que o Senhor vai fazer, ela vai acontecer, né? E aqui diz a palavra do Senhor que eles, nessa noite, eles pescaram uma quantidade tão grande como eles nunca tinham visto. A bonança chegou na vida deles, né? A bonança chegou, mas isso não quer dizer que eles pararam de passar lutas, que as lutas fugiram dele. Não, as lutas vieram mais fortes, a perseguição vieram mais forte. Porque aquele que tem um chamado e que é escolhido, infelizmente, meus amados irmãos, ou felizmente, não sei, eles são perseguidos sim, eles são chacoteados, né? Muitas pessoas olham para a gente como se a gente fosse talvez um bicho, né? É assim que eles olham, mas eles estão muito enganados, porque nós não somos, muito pelo contrário, né? Somos homens e mulheres guerreiras do Senhor, que estamos aqui e passamos muitas lutas, mas em todas elas nós somos mais que vencedor, porque o Senhor nos dá a vitória não é só para nós, mas para aquelas pessoas que creem na palavra dele e que creem no nosso chamado. O Senhor também, né, entra nos lares deles, o Senhor também salva, o Senhor também liberta através das nossas vidas, porque eu tenho visto muita coisa acontecer através das orações, né? Porque o Senhor, ele é fiel, e quando nós nos prostramos diante dele, quando nós nos rendemos, quando nós clamamos ao Senhor, um milagre acontece, porque Deus escuta as nossas orações. Por mais que nós olhamos para nós, para a nossa pequenez, e por mais que as pessoas olhem para a gente e vejam a nossa pequenez, mas nós servimos a um Deus todo-poderoso, a um Deus que é grande, que é fiel, que é justo, que é verdadeiro, a um Deus que faz e que não nega a palavra dele. E ele diz que se nós orarmos, se nós nos prostrarmos, se nós clamarmos, ele vai ouvir. Ele vai ouvir dos altos do céu a nossa voz, as nossas orações, e vai nos responder. Porque os ouvidos dele não estão gravados para que ele não possa ouvir a minha oração e a tua oração, o nosso clamor. A mão dele não está encolhida para que ele não possa nos abençoar. Então, nesta manhã de hoje, medite a palavra do Senhor, levante dando glória a Ele, agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito. Agradeça ao Senhor por mais um fôlego de vida. Agradeça a Ele porque hoje você levantou, você viu a luz do dia, porque você pôde caminhar, porque você tem o seu serviço, porque você tem a sua família, porque muitos querem ter e não tem mais nada. Isso não quer dizer que essa pessoa não pode se levantar e alcançar, né, aquilo que ela quer diante do Senhor. Mas nós temos que fazer, dar o primeiro passo. Nós temos que seguir em frente, porque o nosso Deus, ele é fiel. Aqui a Bíblia vai dizer que Pedro, ele alcançou uma quantidade numerosa de peixes, a qual as redes se rasgaram, elas se romperam. Mas o Senhor agora chama ele não mais para pescar peixe, mas para ser pescadores de almas, de vidas, para o reino de Deus. Que nesta manhã de hoje você venha alcançar vidas para o reino do Senhor. Que o Senhor venha nos dar o dom, né, e o discernimento, e buscarmos a face dele e alcançar a vida para eles. E que a nossa família, que eu e a tua casa e a nossa casa, venhamos servir a este Deus de uma forma extraordinária, em nome de Jesus. Porque com certeza as demais coisas vão ser acrescentadas, amém? Que a graça e a paz do Senhor permaneçam com cada um de nós. E que nós venhamos viver um dia de excelência, dias de excelência. Que os milagres do Senhor nos alcancem, que as bênçãos do Senhor estejam sempre conosco. Em nome de Jesus.
E eu agradeço mais uma vez por essa rica oportunidade. Fiquem todos na paz, em nome de Jesus. Eu daria eu e você por todos os benefícios que o Senhor tem nos dado.